Meu nome é Patrícia Sugi e esse é o Quem Nunca. Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Uma série de crônicas do Ciência Informativa. A ideia desse podcast é mostrar as pessoas que fazem e que vivem a ciência, sejam elas cientistas ou não. Porque por trás de cada descoberta científica e de cada carreira acadêmica existem muitas experiências humanas. Já ouvimos a história em que a ciência uniu a Bianca e o Lucas. No episódio dessa semana, a Kaoru e o Lira contam pra gente como a vida acadêmica os uniu e separou. E uniu de novo, e separou de novo. Os dois são doutores, pesquisadores, professores universitários na UNB, e se um dia você tiver a oportunidade de conversar com eles, aproveite, que sempre tem um bom causo com situações bem inusitadas. Relacionamento à distância para eles é um velho conhecido, quase parte da família, e isso nunca impediu os dois de serem um casal fofo, cheio de carinho e respeito. Quem nunca teve um relacionamento à distância? Meu nome é Marcos Tanaka de Lira, professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília. Meu nome é Kaoru Tanaka de Lira, professora do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília. E essa é a história não só de como a gente acabou namorando o colega de trabalho, Nós dois damos aula no mesmo curso de letras japonês da UNB. como também de como a gente namorou à distância não só uma ou duas vezes, mas atualmente a gente está na terceira temporada do nosso casamento remoto. Aliás, dos nossos quase 19 anos juntos, uns 4 anos tem sido na modalidade EAD. Ou esposo à distância, no nosso caso. A gente já estava na frente do nosso tempo, olha só. Inclusive, desde o início, a questão da distância sempre esteve presente no nosso relacionamento. A gente se conheceu quando eu estava no primeiro semestre do curso de letras japonês da UNB e a Kaoru tinha acabado de voltar do curso de 1 ano de intercâmbio no Japão. Enquanto isso, o Lira estava esperando a resposta do governo do Japão, porque ele tinha passado na prova para fazer a graduação lá. Pra gente, ele praticamente já estava com a passagem carimbada, só precisando saber quando ia ser o dia do embarque. Aliás, a gente sempre teve uma dinâmica bastante curiosa, porque apesar dos dois terem feito caminhos diferentes, os dois escolheram a mesma carreira já desde o início. Os dois queriam ser professor universitário. Mas sempre tinha a possibilidade de um dos dois ir para o Japão ou para outro lugar. Como a gente fazia o mesmo curso, o desafio era que os dois conseguissem oportunidade ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Era. Desde sempre esse espectro rondava o nosso relacionamento. O espectro do relacionamento à distância. Então todas as forças à nossa volta se aliaram numa sagrada perseguição a esse espectro. E por um tempo até que funcionou, porque acabou que no ano que a gente se conheceu não teve a vaga para mim no Japão, mesmo tendo passado na prova. E das outras vezes que eu passei em outras seleções também, acabou que sempre aconteceu uma coisa, eu ficava no Brasil. Aí, por fim, ficaram os dois juntos em Brasília por uns 6 ou 7 anos. Foi, e a gente trabalhou pela primeira vez junto nesse período, como professores substitutos no curso de letras japonês da UNB. Até que um dia acabou o período do meu contrato e fui fazer o mestrado no Japão. E nisso a gente decidiu noivar antes dela ir. Eu cheguei a cogitar tentar ir junto, mas eu preferi focar primeiro no mestrado em línguas indígenas aqui, enquanto eu estava como professor substituto. Nisso, a nossa ideia foi a seguinte: se a gente conseguisse passar 2 anos e meio longe, mas comprometidos, então essa ia ser uma prova de que já era uma boa a gente juntar as escovas de dente e fazer festa para oficializar logo, né, assim que ela voltasse. Não que a gente tenha ficado sem se ver durante esse tempo. A gente praticamente se falava a cada 12 horas, sempre que um acordava, ligava pro outro via Skype ou o que fosse. E aí, a Kaoru veio visitar uma vez e eu fui lá visitar umas outras 2 vezes. E aí, em março de 2011, teve aquele terremoto / tsunami / acidente nuclear / a nossa volta pro Brasil. Spoiler, a gente conseguiu se casar e passar ao menos 6 meses no mesmo lugar. Foi. E a gente começou a morar junto assim que ela voltou às terras tupiniquins. A gente passou mais 3 anos juntos e foi nesse intervalo que a gente se oficializou perante o governo, caso a Receita Federal ainda duvidasse das nossas intenções. E já casado, a Kaoru, decidiu ir para Manaus. Foi quando eu comecei a trabalhar na UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. Era uma oportunidade muito boa para mim, porque o curso de letras japonês estava começando lá.
E o Lira estava fazendo o doutorado dele em Brasília ainda. Então, o plano era que ele se mudasse assim que ele pudesse. Então a gente passou bem menos tempo longe dessa segunda vez. Primeiro, assim que eu fiz todos os créditos do doutorado, me mudei lá para Manaus. Segundo, porque diferente do Japão, era muito mais rápido e barato fazer a ponte Brasília-Manaus. As 3 horas de avião para o Amazonas não eram nada comparadas com as 300 horas de voo até o outro lado do mundo. E não precisava de visto nem passaporte, então era só alegria. Aí surgiram as vagas na UNB. Fizemos, o caminho de volta para casa. Dessa vez eu fui primeiro, para Brasília, chegando no finalzinho de 2015. E aí a Kaoru também engatou um doutorado na UNB enquanto esperava uma vaga. E aí, para todos os efeitos, passamos mais outros 6 anos juntos. Tadã, e até que foi a vez dele ir pra Coreia. A do Sul, caso alguém esteja se perguntando. É de onde eu tô gravando, aliás. Apesar de continuar falando aqui como se estivesse em Brasília. Foi. Aí a situação de quando eu tava no Japão se inverteu. Agora comigo aqui no DF e ele em Seul. Mas toda a rotina que a gente já tinha desenvolvido antes ficou sendo útil. A gente se telefona a cada 12 horas e, como hoje tem aplicativo para tudo quanto é coisa, fica se enviando mensagem, foto, sinal de fumaça e tudo que der. E como a gente dá certo, a gente escolhe todos os dias que dê certo. Uma escolha diária. Esse foi o nosso 6º episódio do Quem Nunca? Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Se você tá chegando aqui agora, volta e ouve os outros episódios. Depois me conta qual é o seu preferido. Eu tenho a sorte de colecionar pessoas incríveis ao meu redor. Eu tô muito feliz de poder compartilhar as histórias delas com mais gente. O Lira e a Kaoru gravaram esse relato separados por mais de 17.500 quilômetros de distância e 12 horas de fuso horário. Muito obrigada aos dois. Gostou do nosso conteúdo? Segue a gente no Spotify, assina no Apple Podcast ou se inscreva no Google Podcast para não perder nenhum episódio. Aproveita e compartilha com aquela pessoa que está longe e você queria muito que estivesse por perto. Se você quer contar seu caso aqui ou quer indicar alguém que tem um caso para contar, entre em contato com a gente por e-mail cienciainformativa@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Obrigada por nos ouvir e até a próxima!